Fala com a galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje no nosso vídeo a gente vai falar um tema também, como eu falo, são temas até, como que eu vou expressar, injustos, né, covardes, mas eu gosto pra caramba, que é o que? Falar de jogadores que saíram baratinho, mas que depois se tornaram craques e valorizados no mercado e no mundo da bola, tá? E a gente vai... Aí a gente olha hoje e fala assim... Por que meu time, cara, vendeu tão barato? Aí a gente fala, poxa, má administração dos clubes, né? Hoje em dia os clubes têm feito coisas legais, né? Acho que aprenderam a negociar seus jogadores, né? Então hoje em dia às vezes o cara não sai tão caro, mas os times começam a colocar cláusulas que se o jogador conseguir atingir certas metas, eles vão ganhando mais dinheiro. E também outra coisa que eles fazem é colocar, por exemplo, vender só uma parte do jogador e segurar uma outra. E aí quando for vender, ele consegue essa partezinha que ainda tem o clube estar valorizada ainda e render um pouco mais de dinheiro. E o primeiro caso que a gente vai mostrar aqui é de Daniel Alves, pessoal. Tá? O Daniel Alves, ele era do Bahia, né? Ele foi campeão estadual e o Sevilha veio e falou: Eu quero esse menino aí, hein? Acho que eu vou levar esse menino aí. E aí pagaram 550 mil euros, tá? 550 mil euros. Aí você fala, caramba, que baratinho, né? A cotação da época, vamos dizer que o dólar tava 2 e pouquinho, 1 milhão. No máximo 1,5 milhão aí que o Bahia ganhou na época, né? De reais. E ele foi vendido depois pro Barcelona, se eu não me engano, em 2008, 2009, eu não lembro. Ele foi vendido por 35,5 milhões de euros. Não valeu muito a pena, né? Acho que dá pra vender um pouquinho mais caro o Daniel, né? Outro jogador, e esse é mais recente, isso que assusta, né? O goleiro Daniel Fuzato, né? Que tá na Roma. Ele era do Palmeiras, né? E o Palmeiras com o Fernando Praz, Jailson, um monte de goleiro bom ali. O Roma conseguiu tirar o Fuzato por 500 mil euros, né? Só que hoje ele é titular da Roma. Ele é titular da Roma e tipo, ele logo deve receber uma proposta, como foi com o próprio goleiro Alisson, né? O Alisson saiu do Inter para Roma, fez 2, 3 temporadas espetaculares e saiu por um valor milionário para o Liverpool, né? Então o Daniel Fuzato deve ser vendido em breve por uma quantia milionária, mas ele saiu do Palmeiras por só 500 mil e ele é titular da Roma. Será que se ele é titular da Roma, ele não poderia ter espaço no Palmeiras? Um jogador também que, assim como o Daniel, teve poucos momentos assim aqui no Brasil, né? Como jogador, é o David Luiz, né? O Davi Luiz. Jogador aí que todo mundo tem muita saudade na seleção por causa do nosso 7-1. Brincadeira. E aí o Davi Luiz, ele começa no Vitória, o rival do Bahia, né? E ele vai para o Benfica por também os 500 mil euros, né? Mas logo em seguida, tipo, ele fica alguns anos ali no Benfica, mas se eu não me engano em 2011, ele vai para o Chelsea, certo? Por 25 milhões de euros. Gente, é muita diferença de 500 mil euros que ele saiu do Vitória para ir por 25 milhões para o Chelsea. Realmente é o que eu falo. Talvez estava faltando antigamente muita gestão aí. Um caso muito conhecido que era taxado como ridículo da época. E se você parar para pensar, né? É um dos maiores valores que a gente vai ter aqui hoje. Kaká no São Paulo, né? Ele foi campeão da Rio São Paulo. Ele foi campeão paulista, se eu não me engano também. Enfim, o Kaká ganhou títulos no São Paulo. E aí, o São Paulo, se eu não me engano, é eliminado lá pelo Corinthians. Aí começa uma crise no São Paulo. O Kaká parece que jogou mal. Aí a torcida pegando no pé. O São Paulo vendeu ele para o Milan por 8 milhões e meio de euros. 8 milhões e meio de euros. Pô, a cotação da época, uns 3... Tava o quê? Uns 3 o dólar? Uns 3 reais? Né? O euro também, uns 3 reais?
Tá, beleza, 8, 16, 30 milhões, vai. 30 milhões de reais mais ou menos na época, né? Depois ele vai pro Real Madrid em 2009 por 67 milhões de euros. 67, galera. Então, assim, na época, todo mundo tá... E ele foi melhor do mundo na época, né? Ele tinha sido o melhor jogador do mundo. E ele foi escorraçado do São Paulo. Por isso que virou emblemático. Falaram, pô, se o cara é o melhor do mundo, se ele foi pro Real Madrid por 67 milhões de euros, o São Paulo vendeu muito barato. E realmente, hoje olhando, parece que foi muito barato. Um que a gente tem que dar muita risada, porque chega a ser ridículo, né? Que é o que? Marquinhos do Paris Saint-Germain, sabe? Ele era do Corinthians, né? Ele foi campeão da Copinha com o seu companheiro de zaga Antônio Carlos. O Antônio Carlos fez o gol do título, né? E todo mundo falava do Antônio Carlos e o Marquinhos ali, quietinho. Na época, Adenor Bach, o nosso técnico da seleção, Tite, era o técnico do Corinthians. E ele falou, ó, os caras falaram assim, ó, Tem uma proposta aqui de empréstimo, tá? Do Marquinhos pra Roma. O que você acha, Tite? o Tite responde. Pode emprestar, pode emprestar. Aí ele joga um ano lá, a Roma falou. Olha, moleque, é bom, hein? Tem uma proposta aqui de 6 milhões de euros. E o Corinthians vai falar com o Tite. Vende? Muito baixinho, não tem estatura de zagueiro, não vai jogar. Pode vender por 6 milhões de euros aí pra Roma. Um ano depois ele vai por 35 milhões de euros para o PSG. Só isso? Sacanagem, né? E o Tite hoje chama o Marquinhos toda vez. Faz sentido? E é isso aí, pessoal. Mais uma das histórias do futebol. Jogadores que saíram muito barato, né? E que depois supervalorizaram na Europa. Deixa aqui o seu like, comenta, compartilha. Me escreve aqui, gente. Manda pra mim outros casos de jogadores que vocês lembram que saíram muito barato e depois ficaram supervalorizados no mercado. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos.